Olá você, está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Chegada de Felipe Luiz influencia na renovação de contrato com Eric Pulgar. Flamengo disputa com o Cruzeiro e Atlético contratação de meia do Vitória que pede 58 milhões de reais. Reviravolta, Felipe Luiz quer melhorar 5 pilares do Flamengo nessa data FIFA. Vamos acompanhar imagens do treino de ontem no Ninho do Urubu. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito bom dia. O contrato do volante Eric Pulgar, chileno, vai até dezembro de 2025 e no meio do ano ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O Felipe Luiz conta com ele e por isso tem influenciado na sua renovação junto à diretoria do clube. No início desse ano, ambas as partes chegaram a conversar sobre uma possível extensão do vínculo, mas a negociação não foi adiante. Algumas equipes do exterior fizeram contato com o jogador que preferiu continuar aqui na Gávea. Segundo informação do jornal O Globo, atualmente o Pulgar recebe R$650 mil de salários mensais, sendo um dos menores salários do elenco. E segundo apurou a reportagem do Bola VIP Brasil, os seus salários passariam para algo em torno de R$900 mil por mês. O Felipe Luiz e o Eric Pulgar foram companheiros no Flamengo entre 2022 e 2023. A relação deles é muito positiva. O comandante do Flamengo comentou, aspas, o Eric é um excelente companheiro, conheço ele perfeitamente, sei como ele estava e o que ele poderia dar. O Dorival adorava ele, mas não conseguiu colocar ele no time. No ano passado, ele foi um dos 3 melhores da temporada. Todo jogador do mundo passa por alguns altos e baixos. O Eric Pulgar pode ter tido um momento mais difícil. Eu acho ele um cara mais posicional, é um volante que monitora bem e sabe perfilar. Para o meu jogo, é fundamental. Hoje fez um baita jogo, disse o Felipe Luiz, depois da sua estreia contra o Corinthians pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Aí eu te pergunto, você é a favor da renovação do Pulgar com esse aumento salarial? Coloca aí. O Richard Rios, do Palmeiras, pode estar de saída para o Manchester United da Inglaterra, que está disposto a pagar por ele 20 milhões de euros, mais de 120 milhões de reais na cotação atual, em 2025. E com isso o Flamengo, que ainda tem 25% do passe do jogador, ganharia aproximadamente 5 milhões de euros, 30,5 milhões de reais na cotação atual. O volante colombiano foi contratado pelo Flamengo em 2020, com apenas 20 anos naquela época. Ele teve uma grave contusão no joelho, depois de se recuperar, ele foi emprestado para o Mazatlán do México. Depois, quando ele voltou, foi vendido em definitivo para o Guarani de Campinas, que posteriormente o revendeu para o Palmeiras, onde despontou aí para ser convocado pela seleção colombiana e foi um dos destaques da Copa América. O lateral esquerdo Ayrton Lucas se isolou num ranking que ele domina desde a sua chegada ao clube. Segundo o levantamento do site SofaScore, ele é o defensor que mais tem participação em gols com a camisa do Flamengo, porque em 90 jogos ele foi titular em 78, fez 9 gols e deu 11 assistências. Aí eu te pergunto, quem você prefere na lateral esquerda do Flamengo? Ayrton Lucas ou o recém-contratado Alex Sandro? Coloca aí que eu quero saber. O Dorival Júnior convocou 23 jogadores para a seleção brasileira nos próximos jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Porém, por conta de jogadores lesionados, o técnico fez algumas alterações na sua lista inicial. Para o lugar do Vini Júnior, ele chamou Andreas Pereira. Diante dessa mudança, o Galvão Bueno criticou o treinador pela escolha do ex-meio-campista do Flamengo. Aspas, Vini Júnior precisou ser cortado da seleção por conta de lesão. O Vini Júnior, titular da ponta esquerda, jogador mais importante da seleção, aí ele vem, o Dorival, e vai e me convoca o Andreas Pereira, que é um volante. Dorival, eu quero que você me explique essa escolha aí, meu filho, pois eu não entendi, declarou o Galvão em um vídeo publicado no Instagram.
Vale lembrar que a seleção vai jogar pelas eliminatórias hoje contra o Chile, lá em Santiago do Chile, e no dia 15 contra o Peru, aqui no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Corinthians vai ter, a partir desta quinta-feira, a possibilidade de exercer a compra do goleiro Hugo Souza, que está emprestado ao Clube Paulista e que vem ganhando espaço e muita confiança da comissão técnica, que o levou a cogitar a sua permanência em definitivo. A decisão ainda não foi anunciada, mas os termos para um possível acordo já estão bem definidos entre as partes. A negociação envolve um valor de 800 mil euros, cerca de 4,3 milhões de reais na cotação atual, por 60% dos direitos econômicos do jogador, com o Flamengo mantendo uma participação de 40% para eventuais transações futuras. O Corinthians vai poder quitar essa quantia à vista ou oferecer uma garantia bancária que seja aceita pelo Flamengo como forma de assegurar o recebimento desse valor. Esse modelo de negociação busca flexibilizar o processo e permitir que o Timão encontre a melhor maneira de arcar com essa operação, considerando o momento financeiro do clube e a política de contratações, que visa reforçar o elenco sem comprometer a saúde financeira do clube. A diretoria corintiana vê a manutenção do Hugo Souza como uma alternativa muito interessante, mas ainda analisa as melhores estratégias para efetivar esse negócio. Antes mesmo de discutir a compra em definitivo do jogador, o Flamengo recebeu 200 mil euros pelo empréstimo inicial dele e, além disso, um acordo estabelecido entre os clubes previa o pagamento de 500 mil reais adicionais por cada partida que o goleiro disputasse contra o próprio Flamengo. Até o momento, o Neneca enfrentou o Flamengo em 2 oportunidades, o que resultou em um acréscimo de R$1 milhão aos cofres flamenguistas. Esses valores mostram como a negociação já trouxe benefícios financeiros para o clube carioca, independentemente da conclusão da compra. O Flamengo, que optou por emprestar o Hugo Souza em busca de mais minutos de jogo para o jogador, conseguiu rentabilizar a movimentação e ainda manteve a possibilidade de lucrar com uma eventual venda, ficando com 40% do jogador. O desempenho de Hugo no Corinthians, somado ao valor atrativo da opção de compra, pode se transformar em um bom negócio para ambas as partes. Com a saída dada como certa de alguns jogadores no elenco no final da temporada, como é o caso aí do volante Alan, que já anunciou que quer ser vendido, o Flamengo estuda a contratação do meia Mateuzinho do Vitória da Bahia, segundo informações do portal Flaweb. Ainda não existe qualquer proposta por ele, apenas consulta, né? E o Vitória só aceita negociar o jogador por 58 milhões de reais, que é o valor da sua multa rescisória para o futebol brasileiro. O Mateuzinho é um meia ofensivo e joga na função do Arrascaeta. Ele poderia ser muito bem um reserva de luxo para o uruguaio que vive aí com problemas físicos. O jogador tem vínculo com o time baiano até o final de 2028. Nesse brasileiro, o meia já fez 26 jogos e marcou 4 gols com 4 assistências. Vale lembrar que o Mateuzinho tem 26 anos e vai fazer 27 nesse mês de outubro. É um meia ofensivo canhoto, que mede 1,65 de altura, mas que também pode jogar de ponta direita ou até mesmo de ponta esquerda. Ele tem contrato com o Vitória da Bahia até 31/12/2028 e o seu passe está avaliado pelo site Transfermarkt em 2 milhões de euros. O Mengão deve aguardar o resultado das eleições do final do ano para avançar ou não com uma proposta. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Mateuzinho? Coloca aí! Beleza, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, por favor, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, parada resolvida. Muito obrigado. Com um período de 12 dias sem jogos devido à data FIFA, o Flamengo encontra uma oportunidade única para reformular a sua equipe sob a liderança aí do Felipe Luiz. O treinador delineou um plano estratégico que promete transformar e dar uma reviravolta no Flamengo em uma equipe ainda mais competitiva. A intenção é clara:
retomar a confiança do elenco, aumentar o repertório tático, potencializar o ataque, sincronizar o meio de campo e corrigir os problemas defensivos. Vamos explorar cada um desses pontos e entender como a revolução pode impactar o Flamengo. A confiança é um dos pilares fundamentais para o sucesso de qualquer equipe de futebol. Após um início de temporada muito irregular, o Flamengo precisa urgentemente restaurar a sua autoestima, principalmente a dos jogadores. Felipe Luiz pretende trabalhar individualmente com cada jogador, reforçando as suas qualidades e corrigindo as suas falhas. Através de treinos intensivos e conversas motivacionais, o objetivo dele é criar um ambiente positivo, onde os jogadores se sintam valorizados e prontos para enfrentar os desafios que vão vir pela frente. Um time confiante não apenas joga melhor, mas também se torna mais coeso, capaz de superar as adversidades durante as partidas. Outro aspecto que ele pretende implementar é o aumento do repertório tático da equipe. O futebol moderno ele exige versatilidade, e o Flamengo não pode se dar ao luxo de ser uma equipe previsível. O treinador planeja introduzir novas formações e sistemas de jogo, permitindo que o time se adapte melhor às diferentes situações que vai encontrar em cada partida. Isso inclui treinos específicos para trabalhar com 3 ou 4 esquemas táticos, visando dar aos jogadores uma compreensão mais profunda das funções de cada um dentro do coletivo. Assim, a equipe estará preparada para se ajustar rapidamente durante as partidas, tornando-se um adversário mais difícil de ser batido. Produção, coloca aí as imagens do treino de ontem do Flamengo.
enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas pra gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!